E aí, reta final para a prova de História do Direito, né? Aquela correria. Mas calma, este é o nosso guia definitivo para revisar os pontos que mais importam. Bora começar? A pergunta tá aí na tela, e eu sei que ela pode dar um frio na barriga. Mas o objetivo aqui é transformar qualquer dúvida em certeza. Vamos juntos nessa. E o melhor foi ser um intensivão. É isso mesmo, em 5 minutinhos a gente vai passar por aqueles conceitos, códigos e ideias que são figurinha carimbada em qualquer prova. Foco total no que realmente importa. Então vamos começar pelo começo, literalmente. Códigos antigos. Sabe aquela questão dissertativa que sempre aparece? Pois é, muito provavelmente ela vai sair daqui. Entender a essência deles é fundamental para construir uma resposta matadora. Mas antes de mergulhar nos códigos, tem um ponto crucial. Por que foi tão revolucionário começar a escrever as leis? Pensa só. Antes, era tudo na base do costume, do ouvir dizer. Isso gerava uma baita insegurança. Colocar a lei no papel, de forma pública, foi um salto gigantesco. Foi como acender a luz num quarto escuro. Agora, olha que interessante essa comparação. De um lado, o Código de Hammurabi, lá na Babilônia, famoso pelo olho por olho, dente por dente. Mas atenção, o pulo do gato aqui é que a pena variava com a classe social. Um nobre não era tratado como um escravo. Do outro lado, em Roma, a Lei das 12 Tábuas. Ela nasce de uma treta social da luta dos plebeus por direitos. O grande impacto dela é a busca por igualdade perante a lei, quebrando o monopólio que os patrícios tinham. São dois mundos, duas ideias de justiça bem diferentes. Ok, passamos pelos códigos. Agora vamos para uma rodada rápida, tipo flashcard. São aqueles conceitos básicos que, se a gente entende bem, salvam a pele em qualquer questão de múltipla escolha. Primeiro, direito primitivo. Como era o direito lá no comecinho de tudo? Bom, era uma mistura de regras com religião com magia. Não tinha tribunal, não tinha juiz. A solução para os conflitos vinha na base da vingança privada. Era o próprio grupo que se resolvia para manter a ordem. E de onde saíam essas regras primitivas? Do costume. O costume foi a primeira fonte de direito que existiu. Eram aquelas práticas que, de tanto se repetirem, a comunidade passava a encarar como obrigatórias. Era o famoso sempre foi assim. E tudo isso era transmitido de geração em geração só no boca a boca. Agora, um salto importante. Direito natural. Essa ideia de que existem princípios de justiça que estão acima das leis criadas pelos governos. Um direito que nasce com a gente, que é universal e não muda. É a base filosófica para muito do que a gente chama hoje de direitos humanos. Beleza, saímos da antiguidade para cair na Idade Média. E se tem uma palavra que define o direito nesse período é contraste. De um lado, o poder todo espalhado dos feudos. Do outro, a força centralizadora da Igreja Católica. E essa tabela mostra essa dualidade perfeitamente. O direito feudal era local. Cada feudo tinha suas regras, baseadas nos costumes e nas relações de vassalagem. Já o direito canônico era o oposto. Era o direito da Igreja, universal, aplicado em toda a Europa cristã e que regulava temas super importantes como família, casamento e moral. Imagine esses dois sistemas gigantes convivendo e muitas vezes batendo de frente. E no meio desse mundo medieval todo, dominado pela fé, a filosofia não morreu não. Muito pelo contrário, ela foi usada para fortalecer a própria fé. E a figura central nesse início, na chamada patrística, foi Santo Agostinho. Essa era a grande pergunta que tirava o sono dos pensadores da época. Um paradoxo que afastava muita gente da igreja. Ué, se Deus é a fonte de todo bem, de onde é que veio o mal? E foi Santo Agostinho que se propôs a responder isso de um jeito lógico. E a resposta dele foi simplesmente genial. Olha o raciocínio. Primeiro, o mal não é uma coisa que foi criada. Ele é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. Segundo, e aqui está o ponto-chave, Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Terceiro, quando a gente usa essa liberdade para escolher o que não é bom, a gente pratica o mal. A conclusão é direta. A responsabilidade é nossa, é humana, não de Deus. Uma jogada filosófica que isenta Deus e coloca a responsabilidade nos nossos ombros. Ufa, foi bastante coisa, né? Então, para fechar com chave de ouro, vamos amarrar tudo o que a gente viu. É hora de garantir que as ideias principais fiquem bem fixas na memória. Então, se a gente pudesse resumir essa ópera toda, seria assim.
A jornada do direito passou por 3 grandes transformações. A gente saiu da vingança pessoal para a lei organizada em códigos, a gente evoluiu do costume falado para a certeza da lei escrita, e vimos como até no mundo de fé a razão foi usada para construir argumentos sólidos. É uma evolução em tanto. E para terminar, fica a provocação. A luta por segurança jurídica, a ideia de um direito natural que fundamenta os direitos humanos, a tensão entre moral e lei, como esses conceitos que nasceram há séculos continuam influenciando as leis e as decisões dos tribunais até hoje. É uma ótima reflexão não só para gabaritar a prova, mas para a vida.